Já a seguir, o Semanário Económico. BNI, milhões de braços, uma só força. Boa noite, está na hora Semanário Económico. A partir deste instante tem a oportunidade de fazer uma atualização relativamente ao ambiente geral da economia e das empresas, o dinamismo da economia moçambicana particularmente. Hoje vamos destacar um tema transversal ao universo do desenvolvimento empresarial, da competitividade empresarial. Falamos do tema da reputação, este ativo intangível e estratégico em tempos em que a competitividade das empresas, a exposição das empresas torna-se cada vez mais expressiva, torna-se igualmente ainda mais expressivo os aspectos relativos à reputação organizacional. Filipe Pereira, da empresa da comunicação empresarial Karma, está conosco, é o nosso convidado do outro lado do estúdio. É com ele que vamos interagir para percebermos o largo espectro deste ativo estratégico hoje, que é a reputação das empresas no ambiente de negócios e também em toda a esfera socioeconômica de onde elas estão inseridas. Filipe Pereira, boa noite, bem-vindo ao Semanário Económico. Boa noite e obrigado pelo convite. Obrigado, Filipe. E aí a pergunta de lançamento e de enquadramento que lhe faço neste momento é, num contexto em que o ambiente empresarial tornou-se cada vez mais competitivo e exposto, por que razão a reputação tornou-se um dos ativos mais valiosos das organizações? Pois, muito bem, a reputação hoje em dia é como um passaporte das organizações, das pessoas. Não há nada que não se faça sem credibilidade e sem confiança e necessariamente uma boa reputação abre portas, uma má reputação fecha portas. E como é que se mede e se avalia a reputação de uma empresa hoje, no século XXI? Certo. Houve grandes evoluções, obviamente, em termos de canais, em termos de informação, em termos da maneira como as pessoas interagem umas com as outras. E hoje em dia a reputação, como eu dizia há pouco, não é apenas uma questão de percepções, não vale a pena nem é suficiente medir apenas likes ou perceber as interações que existem. Efetivamente é um conjunto de 3 dimensões. Há uma primeira dimensão que é perceber o que é publicado, há uma outra dimensão que está relacionada com a percepção até de redes sociais, aquilo que se chama social listening, sobre determinada temática, e depois há uma terceira que tem necessariamente de acontecer, que é efetivamente questionar, perguntar e saber o que é que as pessoas pensam. Porque, uma vez mais, saber o que é publicado e saber o que é que as pessoas comentam muitas vezes nas redes sociais em termos de momentos de calor, de reação, não é exatamente a mesma coisa de recolher opiniões ponderadas, pensadas e que já, obviamente, denotam uma reflexão sobre o tema. Obrigado, Filipe Pereira. Já volto a si daqui a mais algum tempo para aprofundarmos este tema que tivemos agora o cuidado de fazer o lançamento e enquadramento. Este é o tema de fundo da presente edição do Semanário Económico, que evolui agora para as manchetes da presente edição. Primeiras 2 locomotivas de um lote de 10 já estão em operação no corredor de Maputo. Moçambique está a caminhar
para ter o setor de transporte e logística capaz de transformar a economia e melhorar a vida das nossas populações. O governo avança com reformas sobre acesso à terra, fertilizantes e certificação para atrair investimento. L'obiettivo è metterli nella condizione di poter lavorare. Ho visitato tante scuole e vi dico perché a noi serve anche implementare un modello formativo qui. Plataformas digitais contribuem para a criação de empregos, expansão das PMEs e estímulo ao empreendedorismo. Não há dúvida que se nós conseguirmos que as pessoas tenham um pouco mais de riqueza, um pouco mais de acesso a serviços financeiros, seja para crédito, seja para poupanças, elas estão a construir um futuro melhor e estão a ter uma vida melhor. E neste caso concreto é participar, mas trazendo jovens, porque são eles que são a base do desenvolvimento. Plano de recuperação e crescimento econômico avaliado em 2,75 mil milhões de dólares norte-americanos assenta em 3 pilares: comunicação do governo, quadro econômico e financeiro e custos de vida. Nós temos o capital terra, temos o capital humano, mas falta-nos o capital financeiro. Temos o problema das divisas. É preciso resolver estes problemas todos e depois olhar para a carga tributária. Não só do ponto de vista das famílias, mas também do ponto de vista das empresas. É preciso resolver este assunto. Troca de dívida por ação climática será instrumento central para aliviar a pressão fiscal. Pode-se injetar financiamento, incluindo tanto a criação deste Fundo Climático Verde, que pode captar mais financiamento. Então, todas as condições são criadas que é para o país possa mobilizar mais financiamento e possa usar esses recursos para a causa do clima. O país gasta 1,2 mil milhões de dólares norte-americanos por ano com combustíveis fósseis. Com esta parte elétrica, a manutenção reduz significativamente. Nós temos apenas aqueles pequenos problemas do pneu, do amortecedor. Tudo o resto é um componente estanque, não há problemas nenhuns, é mais barato, significativamente mais barato, e a médio e longo prazo torna-se muito útil porque gera mais poupanças para quem, por exemplo, faz negócio. Este é o Semanário Econômico. De acordo com Lourenço Sambo, assessor do Ministro de Planificação e Desenvolvimento, o PRESSE foi concebido para equilibrar medidas de estabilização imediata com uma visão de médio prazo. Este plano surge como uma resposta a desafios econômicos e sociais que o país enfrenta. E temos desafios que incluem aquilo que eu chamaria o problema do bem-estar social das pessoas, o dia-a-dia. Isso é extremamente importante frisar. Olhando também para o quadro daquilo que é Moçambique, os desastres naturais, ciclones, um conjunto de coisas. E depois restrições em termos de oferta. Oferta de quê? Oferta não só de produtos, bem como daquilo que é principal para uma economia. Nós temos o capital terra, temos o capital humano, mas falta-nos o capital financeiro. Temos o problema das divisas. É preciso resolver estes problemas todos e depois olhar para a carga tributária, não só do ponto de vista das famílias, mas também do ponto de vista das empresas. É preciso resolver este assunto. O plano de recuperação e crescimento econômico estrutura-se em 3 pilares centrais. O primeiro é a comunicação do governo, que visa aumentar a transparência e o engajamento da população através de briefings quinzenais, gabinetes abertos e uma plataforma nacional de diálogo. O segundo é o quadro econômico e financeiro, orientado para mobilizar recursos adicionais e garantir sustentabilidade fiscal. Este pilar prevê 500 milhões de dólares anuais adicionais em divisas para importações essenciais e 85 milhões de dólares em linhas de crédito bonificado para empresas afetadas pela crise pós-eleitoral. O terceiro pilar, custo de vida, foca-se na proteção das famílias com medidas de contenção da inflação, redução de preços de combustíveis e produtos básicos, além de subsídios ao transporte e fiscalização de mercados. Sambo sublinhou que as medidas de alívio ao custo de vida são centrais para desenvolver confiança à população. Na área social, naturalmente que
a expectativa é muito enorme, o impacto é enorme. Temos que atacar a questão dos combustíveis, reduzir a questão dos combustíveis. Temos que atacar custos nos transportes. Tem que haver redução nos custos de transporte. Quando digo redução nos custos de transporte, o próprio preço já prevê, tem várias medidas à volta disso. O maior impacto do preço é se nós conseguirmos trazer as pequenas e médias empresas com uma capacidade de ir ao encontro daquilo que é o sistema de crédito, o sistema financeiro da economia e produzir. Isso vai fazer o quê? O emprego vai subir. Em termos de impacto macroeconômico, o Plano de Recuperação e Crescimento Econômico prevê um crescimento do PIB de 2,5% já em 2025, atingindo 6,3% em 2019. Para assegurar a implementação, será criado o Conselho de Gestão de Monitoria, presidido pelo Primeiro-Ministro e coadjuvado pelo Ministério da Planificação e Desenvolvimento. Temos que estabilizar a economia, estabilidade política em primeiro lugar, isso é extremamente importante. Não vale a pena andarmos aqui a dizer que há de haver preço se não há estabilidade política. Estamos perdidos, mentira. Estamos a enganar-nos a nós mesmos. Tem que haver isso. Temos que controlar a economia sob o ponto de vista, não é, de trazer novos instrumentos financeiros. Este país não vai sair da situação econômica que se encontra se nós não olharmos para este foco. O que temos que fazer para a economia? Produzir. Mas quem tem que produzir? O setor privado. Mas quem está no setor privado? Não são os grandes projetos, muito menos a indústria extrativa. Moçambique está entre os 10 países mais vulneráveis às alterações climáticas, perdendo em média 150 milhões de dólares por ano devido a desastres naturais, segundo o Banco Africano de Desenvolvimento. Ciclones como Idai e Kenneth provocaram danos superiores a 3,2 mil milhões de dólares, expondo a fragilidade da economia. E há vários parceiros que têm o interesse de colaborar com Moçambique, de apoiar esta causa, tanto através de acordos de troca da dívida para clima, tanto várias ações poderão também ser implementadas. O potencial que o país tem, tanto que estimativas indicam cerca de 80 a 90 milhões de créditos de carbono, e que a serem transacionados, isso vai poder gerar mais receitas para o país. Outro instrumento que a estratégia prioriza, tanto é o seguro climático. Tanto o seguro climático, porque vai permitir tanto a cobertura do risco e também impulsionar o desenvolvimento sustentável. Para Albano Manjate, diretor nacional de financiamento climático, a nova estratégia cria espaço fiscal e instrumento para investir em adaptação, mitigação e transição para uma economia de baixo carbono. Entre os mecanismos previstos, destaca-se a troca de dívida por ação climática, permitindo aliviar encargos orçamentais e financiar projetos verdes. A reforma do quadro legal, tanto a criação de instrumentos setoriais que vão orientar tanto a realização de investimentos verdes nos vários setores, que é o setor de infraestruturas. Então, isto vai contribuir para a redução dos custos da adaptação. Eu falei, por exemplo, da criação de linhas de crédito para micro, pequenas e médias empresas, tanto pode-se injetar financiamento, incluindo tanto a criação deste fundo climático verde, que pode captar mais financiamento. Então, todas as condições são criadas que é para o país possa mobilizar mais financiamento e possa usar esses recursos para a causa do clima. O plano inclui ainda o mercado de carbono, estimado em até 90 milhões de créditos transacionais, e o seguro climático como proteção adicional contra riscos. Nós temos alguma experiência de geração de créditos de carbono através do setor de florestas, mas o que a estratégia está a prever é tanto o reforço do quadro regulamentar. Tanto isso vai permitir, por exemplo, explorar-se outras áreas que antes não eram exploradas. Estou a falar do setor energético, setor dos transportes, setor de água. Portanto, a criação de um quadro regulamentar para o mercado de carbono vai permitir a operacionalização, a implementação de vários projetos. Esses projetos poderão gerar emprego e outros benefícios sociais para as comunidades.
Outro eixo estruturante é o apoio às PMEs através de linhas de crédito verde para modernização produtiva, inovação e eficiência energética. Nós não estamos a recorrer apenas ao financiamento internacional, portanto, o sistema financeiro nacional está a ser orientado para poder financiar, portanto, a ação climática, com recurso a vários instrumentos, tanto obrigações sustentáveis, financiamento verde, portanto, tudo isso numa perspectiva de tornar esta ação, portanto, este financiamento mais sustentável. E também, ao nível dos nossos instrumentos de planificação, portanto, haverá esse reforço de capacidade de planificação, orçamentação, monitoria e avaliação a todos os níveis, tanto olhando também para o nível descentralizado, que é para essas questões de mudanças climáticas serem cada vez mais integradas nos instrumentos de planificação. Ao nível comunitário, a estratégia prioriza programas de microfinanças verdes, eletrificação com base em renováveis e construção de infraestruturas resilientes, reduzindo a vulnerabilidade a cheias e ciclones. Apesar da ambição, persistem desafios. A assegurar transparência na gestão dos fundos, eficácia na seleção de projetos e rigor na monitoria dos resultados. Ainda assim, a estratégia é vista como um passo decisivo para posicionar Moçambique como destino preferencial de financiamento climático internacional num contexto global de procura crescente por economias de baixo carbono. Moçambique vai dando os seus passos rumo à digitalização da economia, a seu ritmo é certo, a expectativa é grande, é que pudesse ser muito mais acelerado e consistente. De qualquer das formas, os progressos são notáveis. Por exemplo, de acordo com os dados que foram apresentados na última e terceira edição da iniciativa FinTalks, Moçambique já tem mais contas digitais do que adultos. Estamos a falar de 110 contas por cada 100 adultos, o que é um feito notável, dado, entre outros, que destacou a relevância das finanças digitais no mundo contemporâneo, visando fundamentalmente a inclusão e a competitividade da economia. Nosso desafio coletivo é transformar este potencial em realidade, construindo um país mais inclusivo, próspero e preparado para os desafios do futuro. Visando reforçar a capacidade logística do país, o CFM está a investir no reforço dos seus equipamentos. Na última semana, 2 locomotivas entraram em atividade num lote de 10 até ao primeiro trimestre de 2024. Os dados foram avançados pelo presidente do Conselho de Administração da Empresa Ferroviária Nacional, Agostinho Langa Júnior, que destacou que já são pelo menos 40 locomotivas que o CFM dispõe neste momento na sua frota nas 3 regiões do país. Pelo calendário que nos foi dado pelo fabricante, que até dezembro deste ano recebamos mais 7 locomotivas, a 10ª vai ser no primeiro trimestre do próximo ano. O investimento total é de cerca de 35 milhões de dólares. Quando afirmamos que o setor transportes e logística será um pilar da nova matriz econômica do país, estamos a falar precisamente disto, de decisões que não ficam no papel, mas que resultam em meios, em capacidade, em confiança para atrair investimento privado e reforçar a integração regional. Moçambique despende 1,2 mil milhões de dólares anos com combustíveis fósseis. Um dado importante, no entanto, é que a substituição de cerca de 10% da frota urbana de automóveis poderia reduzir ou poupar até 120 milhões de dólares anos à economia. Mas há barreiras importantes que têm sido avançadas pelos investidores neste setor, desde logo aspectos que continuam que têm a ver com o regime fiscal que está neste momento a travar a massificação daquilo que é designado de e-mobility. Já existem esse tipo de iniciativas em muitos outros países e é importante que comecemos com força aqui em Moçambique.
para atingir a escala, para chegar a criar um impacto. Estes apenas alguns excertos daquilo que vamos desenvolver já a seguir no nosso bloco de atualidades aqui no Semanário Econômico. A sua atenção. Este é o Semanário Econômico. Nós, quando analisamos operações de crédito ou perspectivamos crescimento de carteiras de crédito, olhamos sempre para alguns fatores que na nossa gíria chamamos os 5 Cs da concessão de crédito. O primeiro é o caráter. O caráter, em termos das empresas, é o histórico dos seus fluxos financeiros. Em termos dos individuais, pessoas individuais, tem a ver a sua reputação como pagador que as pessoas têm, por um lado. Depois é a capacidade de pagar. Fazemos análise, tem rendimentos suficientes para fazer face ao pagamento. O capital próprio, e muitas vezes o capital próprio nas empresas é o capital social. Nos particulares olhamos muito para o património que a pessoa tem. A seguir é o colateral, capacidade de ter uma garantia, dar um colateral. E por fim, que são as condições de mercado. E aí as pessoas podem ter o caráter, capacidade de pagar, o capital, mesmo disponíveis para dar colateral, mas nós temos que olhar para as condições de mercado. E as condições do mercado têm vindo-se a refletir. Se formos olhar para os dados estatísticos do que foi o crédito à economia do Banco Central até fevereiro, até março, houve uma contração do crédito à economia. E isso explica-se pela incerteza que vivemos. Os nossos empresários estão muito conservadores e acho que há uma maturidade no setor empresarial e que não temos tido grandes propostas de crédito. FinTalks destaca a inclusão financeira e digitalização no Centro de Transformação Económica. Maputo acolheu a 3ª edição do FinTalks, uma iniciativa Vodafone e M-Pesa, que se afirma como uma das principais plataformas de debate sobre o futuro da economia digital do nosso país. O encontro realizou-se sobre o lema Inclusão financeira como pilar para a transição geracional e autoemprego sustentável. Destacou, neste caso, o evento, as ações de inovação, digitalização e inclusão financeira como pilares estratégicos para acelerar o crescimento econômico e fortalecer o desenvolvimento empresarial. De acordo com dados do Banco de Moçambique, o país contabilizava no final de 2024 cerca de 19,87 milhões de contas digitais, equivalentes a 110 contas por cada 100 adultos, um crescimento de 18,5% em apenas um ano. Paralelamente, o número de agentes de mobile money disparou para mais de 351.900 em 2025. Contrastando com a retração no número de caixas automáticos. O PCA da Vodacom, Salim Abdullah, realçou o impacto transformador do M-Pesa na inclusão financeira e no acesso a serviços nas zonas rurais. Acreditamos que a inclusão financeira digital é uma ponte poderosa para o desenvolvimento económico e social, especialmente para os jovens e mulheres, permitindo-lhes criar negócios sustentáveis, conquistar autonomia e contribuir para uma transição geracional mais harmoniosa. Hoje, reafirmamos que a verdadeira inclusão financeira deve traduzir-se na melhoria da qualidade de vida das pessoas. Para o desafio é traduzir este potencial em realidade. O objetivo, mais uma vez, é reafirmar a necessidade de capacitar a juventude para assumir um papel central no crescimento económico em Moçambique, explorando como a inclusão financeira pode abrir caminhos para que mais jovens participem ativamente na economia, impulsionem a inovação e encontrem no autoemprego sustentável
uma oportunidade real de transformação das suas vidas e das suas comunidades no contexto de inclusão financeira. A edição contou também com testemunhos de iniciativas inovadoras. Mais de 170 pessoas foram impactadas diretamente com os biodigestores. Mais de 120 mulheres e adolescentes deixaram de usar lenha de cozinha e a querosene para a iluminação. Mais de 69 adolescentes melhoraram o seu desempenho escolar com a iluminação que já tem através do biogás. Temos um constrangimento neste momento no nosso setor. É difícil ou neste momento nem está a se recolher dados desagregados em termos de inclusão financeira. E esta iniciativa é promovida no sentido de trabalhar com instituições no setor financeiro, seja a nível das próprias instituições financeiras, a nível dos reguladores e outras partes interessadas, para implementar dentro das suas organizações modelos e práticas que possam promover dados desagregados e depois informar. A edição contou também com testemunhos de iniciativas inovadoras como a WE Finance Code de Kátia Agostinho, que já impactou mais de 170 pessoas com soluções de biogás e biofertilizantes, criando novos negócios locais e reduzindo custos energéticos. Outras intervenções, como as de João Gaspar, Esselina Macoma e Amade, convergiram na ideia de que a inclusão financeira é um pilar para reduzir desigualdades, estimular empreendedorismo e criar ecossistemas de geração de renda. Digamos que a Estratégia Nacional de Inclusão Financeira é um dos pilares do desenvolvimento económico, mas não só económico, do desenvolvimento pessoal de todas as pessoas, das populações do país, porque não há dúvida que se nós conseguirmos que as pessoas tenham um pouco mais de riqueza, um pouco mais de acesso a serviços financeiros, seja para crédito, seja para poupanças, elas estão a construir um futuro melhor e estão a ter uma vida melhor. Eu acho que a inclusão financeira deve ser vista de uma forma abrangente e ela pode contribuir para o progresso, mas para contribuir para o progresso tem que se fazer sentido na vida das pessoas e neste caso concreto é participar, mas trazendo jovens, porque são eles que são a base do desenvolvimento. Um dos fossos que atualmente existe no nosso país e entre outros países em desenvolvimento é o fosso digital. Com o fosso digital as pessoas não estão aproximadas. Então, aproximando as pessoas, acreditamos que podemos criar aqui um ecossistema de geração de renda, de negócios e por aí fora. E é o mundo em que nós vivemos. Apesar dos progressos, os participantes alertaram para os desafios ainda prevalecentes, como a necessidade de maior literacia financeira, expansão da rede digital e adequação regulatória. Sem uma articulação entre Estado, setor privado e parceiros de desenvolvimento, o potencial transformador da digitalização pode ser comprometido. Eu acredito que faz muita diferença e temos verificado isso. Por exemplo, o Tchuna é um serviço que faz muita diferença na vida dos moçambicanos. Temos relatos de clientes que estão a usar o serviço para poder alavancar os seus negócios. No início do dia vão pedir um Tchuna, compram batata, tomate e vão vender no mercado e depois conseguem fazer os pagamentos e assim vão aumentando os limites para poder alavancar os seus negócios. A nível rural, o Tchuna também é usado para poder comprar insumos. Então, são serviços que fazem muita diferença não só a nível de negócios, mas também para outras situações mais pessoais, por exemplo, emergências, outros assuntos que temos de resolver, educação, por exemplo, também estes serviços fazem a grande diferença nestes aspectos. No encerramento, o consenso foi claro. A inclusão financeira não é apenas um objetivo social, mas um instrumento econômico indispensável para sustentar o crescimento de Moçambique num cenário global cada vez mais digitalizado. CFM reforça a competitividade com novas locomotivas avaliadas em 35 milhões de dólares norte-americanos. Os caminhos de ferro de Moçambique acabam de receber 2 novas locomotivas de carga, parte de um lote de 10 unidades, avaliadas em cerca de 35 milhões de dólares, financiado pelo Banco Africano de Desenvolvimento e também com a integração da Banca Nacional, a Banca Comercial Nacional e ainda apoios do Governo
da Índia. O investimento visa aumentar a capacidade ferroviária do país, reduzir a dependência de caminhões no transporte de carga e consolidar Moçambique como uma plataforma logística regional. As duas primeiras locomotivas já em circulação no corredor de Maputo custaram cerca de 3,4 milhões de dólares norte-americanos cada. O plano de entrega prevê a chegada de mais 7 até dezembro e a 10ª no primeiro semestre de 2026, elevando a frota operacional dos CFM para 40 locomotivas em todo o território nacional. O reforço ocorre no momento de forte procura logística, em especial no corredor de Maputo, que observa tráfego crescente na África do Sul e do Zimbábue. Com a abertura do sistema sul-africano para operadores ferroviários privados, perspectiva-se, sobretudo para esta região sul, uma grande pressão com o aumento de oferta de cargas em Comato Porto, o que significa que o CFM deve estar preparado com meios próprios, tanto materiais como humanos, para fazer face a esta oferta, para irmos buscar esta carga na fronteira. E por essa via estamos já há algum tempo e agora que os pré-selecionados foram anunciados, com ainda muito mais vigor, a trabalhar com MPDC, com TCM, o Terminal de Carvão da Matola, para aumentarmos tanto as nossas capacidades como as nossas eficiências. As novas unidades incorporaram inovação tecnológica para monitorização e diagnóstico a bordo, maior eficiência energética e menores custos de manutenção, assegurando também mais segurança na circulação ferroviária. Mas foi mais do lado da oportunidade e potenciais impactos que os equipamentos foram destacados. Estas aquisições são um passo concreto para transformar esta nossa ambição em realidade. Quando afirmamos que o setor transportes e logística será um pilar da nova matriz econômica do país, estamos a falar precisamente disto, de decisões que não ficam no papel, mas que resultam em meios, em capacidade, em confiança para atrair investimento privado e reforçar a integração regional. O governante sublinhou ainda que o setor dos transportes e logística é visto como um pilar da nova matriz econômica do país. Temos de avançar juntos com alinhamento estratégico para que cada investimento produza o máximo de impacto na vida do nosso povo. Hoje celebramos a chegada de 2 locomotivas, mas o que verdadeiramente celebramos é a confiança de que Moçambique está a caminhar para ter o setor de transporte e logística capaz de transformar a economia e melhorar a vida das nossas populações. Além de reduzir custos operacionais e aumentar a arrecadação fiscal, a aposta ferroviária deverá consolidar os corredores de Maputo, Beira e Nacala como alternativas competitivas para o escoamento de carga regional, ampliando a integração econômica da África Austral e reforçando a contribuição do setor para a vida nacional. As locomotivas vão significar o aumento de tráfego. Não é? O aumento de tráfego significa o aumento de mais oportunidades de emprego para os moçambicanos, mais receitas para o Estado. Esperamos pelo calendário que nos foi dado pelo fabricante, que até dezembro deste ano recebamos mais 7 locomotivas, a 10ª vai ser no primeiro trimestre do próximo ano. O investimento total é de cerca de 35 milhões de dólares. Moçambique e Itália reforçam parceria com investimentos de cerca de 160 milhões de euros no agronegócio. Moçambique e Itália consolidaram esta semana sua cooperação estratégica no ramo do agronegócio, com compromissos financeiros avaliados em pouco mais de 160 milhões de euros, 12 mil milhões de meticais. No centro desta parceria está a construção de um centro de agroprocessamento na província de Manica, orçado em cerca de 38 milhões de euros, concebido como um projeto de referência
para modernizar a produção, transformação e comercialização agrícola ao longo do corredor da Beira. O Fórum Empresarial Moçambique-Itália, organizado pela Embaixada da Itália em Maputo em parceria com a CTA e a agência italiana, insere-se no quadro do Plano METEI para a África, que aposta em parcerias económicas de inovação e competitividade, afastando logísticas assistencialistas. O ministro da Agricultura italiana, Francesco Lollobrigida, realçou a filosofia atual de cooperação entre Itália e Moçambique no domínio agrícola. Sublinhou que essa cooperação deve transformar o potencial agrícola em valor acrescentado, promovendo exportações competitivas e fortalecendo os produtores locais. Sono scuole in cui formano giovani che possono essere impiegati nel lavoro, uscire dalla povertà, creare ricchezza per loro e per le loro famiglie. Fanno anche istruzione in altri campi, ma l'obiettivo è metterli nella condizione di poter lavorare. Ho visitato tante scuole e vi dico perché a noi serve anche implementare un modello formativo qui, per permettere ai giovani del Mozambico che volessero venire a lavorare in Italia di poterlo fare regolarmente, venendo a conoscere il nostro modo di lavorare, rimanendo se vogliono in Italia, tornando qui in Mozambico a creare ricchezza. Però noi vorremmo che nessuno fosse costretto a lasciare la propria terra. Deve essere una scelta quella eventualmente di fare viaggi da un'altra parte. Noi non vogliamo che scappi nessuno dall'Africa perché non ci sono risorse sufficienti per dar da mangiare a se stessi e alle proprie famiglie. O lado moçambicano indicou a aposta do executivo para o setor do agronegócio. A agroindústria, com enfoque em pequenas e médias unidades de transformação primária e secundária para reduzir a dependência de importações e agregar valor à produção nacional. Vamos também explorar oportunidades de incrementar as exportações para o mercado italiano. Estamos comprometidos com uma abordagem de benefícios mútuos, em que cada projeto bilateral contribui simultaneamente para o desenvolvimento sustentável de Moçambique e para o fortalecimento da cooperação econômica e empresarial com a Itália. O governante garantiu que o executivo está a avançar em reformas em áreas críticas como o acesso à terra, gestão de fertilizantes e certificação para tornar o ambiente de negócios mais atrativo. Moçambique oferece um quadro atrativo de incentivos e condições agroecológicas que nos permitem dizer com toda certeza que há uma grande oportunidade ímpar para a atração de investimento italiano na área do agronegócio, que vai desde a produção agrícola mecanizada, a agroindústria, passando pelas florestas, pescas e também os créditos verdes. A atual parceria Itália-Moçambique no domínio do agronegócio abrange 4 eixos centrais: mecanização agrícola para elevar a produtividade, gestão florestal sustentável para garantir equilíbrio ambiental, irrigação como resposta à variabilidade climática, agroindústria para transformar matérias-primas e gerar valor local. Entre os projetos já em curso com apoio italiano, destacam-se o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural, que assiste pequenas e médias empresas em Manica e Sofala, e o Mais Valor, voltado para cadeias produtivas e valorização do café no Parque das Quirimbas. O embaixador da União Europeia em Moçambique, António Maggiore, saudou a iniciativa italiana, sublinhando a amplitude da mesma. Che Global Gateway mira a sviluppare in un'ottica di partenariato col settore privato e con le autorità locali i settori chiave del Mozambico, con forte allineamento al piano di sviluppo pluriennale del paese, in particolare attenzione all'energia, al digitale, al settore dei trasporti e al settore dell'agricoltura come bottega. Arrivo qui al punto chiave che vorrei dire, che è quella delle sinergie e dei partenariati, per dire che in particolare nel settore, nell'ambito del progetto che ho citato del Green Value for Growth, c'è il progetto di lavorare insieme per il centro di Manica, per il centro agroalimentare di Manica. Quindi la sinergia è tra Global Gateway e il piano Mattei, e che significa esattamente
lavorare insieme in maniera concreta e nello specifico per il progetto di Manica. Ma la sinergia con il piano Mattei si estende anche ad altri settori, in particolare, come ho detto, all'energia e al digitale. Il ministro del digitale del Mozambico andrà a Bruxelles per il forum Global Gateway il 9-10 ottobre e con l'Italia stiamo portando avanti progetti chiavi nel settore del digitale. Ao consolidar esta parceria, Moçambique e Itália procuram transformar o setor agrícola num motor de desenvolvimento sustentável e inclusão econômica, posicionando o país como um ator competitivo na região da SADC e no mercado europeu. O governo avança com reformas sobre acesso à terra, fertilizantes e certificação para atrair investimento. O compromisso da Itália em financiar o agronegócio em Moçambique, com uma verba avaliada em cerca de 160 milhões de dólares, está a gerar um entusiasmo no seio da comunidade empresarial nacional para o setor privado local. Esta iniciativa, esta abordagem da Itália representa uma oportunidade histórica para promover a transformação e a modernização da produção em Moçambique, dinamizar as exportações e também reduzir a dependência das importações, com impacto direto na economia e na geração de emprego. O investimento italiano chega no momento em que o agronegócio moçambicano enfrenta limitações estruturais, desde a escassa modernização até a insuficiência de infraestruturas de armazenamento e logística. Segundo a Confederação das Associações Económicas e a Câmara de Comércio de Moçambique e Itália, os fundos poderão desbloquear projetos críticos como a mecanização, irrigação e expansão de infraestruturas de escoamento, tendo como eixo central o Centro Agroalimentar de Chimoio, avaliado em 38 milhões de euros. Aquilo, Chimoio e a província vai progredir muito naquilo que diz respeito à agricultura. Vai fazer com que pequenos e grandes empresários possam crescer cada vez mais no ramo da agricultura, porque terão aonde vender os seus produtos. Já houve muitos programas, já houve muito dinheiro drenado antes e não resultou. Daí que desta vez tem que ser feitas de forma diferente. Por isso nós apresentamos a nossa preocupação em querer saber como é que vai ser materializado este programa. E queremos estar atentos a ele para ver se conseguimos materializar de forma que o pequeno, o micro, o pequeno e o médio empresário seja incluído neste programa. As PMEs e cooperativas, que representam a maioria dos operadores do setor, são vistas como principais beneficiárias. Há muito que aproveitar sobre a experiência da Itália para transmitirmos, para passarmos essas experiências para os nossos membros. Por que não nos abrem as portas para que nós possamos também aceder aos mercados internacionais? É isto que nós questionamos, é isto que nós queremos, o desenvolvimento do agronegócio. Do lado diplomático, o embaixador de Moçambique em Roma, Santos Álvaro, reforçou que a prioridade vai para a transferência de tecnologia e criação de empregos. Sabem que importação de produtos acabados sempre acaba significando exportação de trabalho. E nós, com o desafio de desemprego que nós temos para a juventude, o desafio nosso como embaixada, nos fóruns de negócios que temos organizado, tem sido no sentido de atrair investimentos italianos para Moçambique. O que nós queremos é dinheiro, que é investimento, queremos tecnologia, queremos know-how, como fazer, ok? Formar os moçambicanos, incluindo formar no posto de trabalho, aquilo que se chama on-job. Para o empresariado italiano já estabelecido em Moçambique, a cooperação com a Itália poderá ganhar um novo impulso. As empresas italianas cresceram ao longo dos últimos anos, a Câmara do Comércio Itália-Moçambique cresceu. Essa é a demonstração que a Itália continua, para além da grande amizade, a acreditar que Moçambique vai ter um futuro e acredita que Moçambique é nesse momento que deve ser investimento. Moçambique acelera a transição energética com viaturas elétricas, mas barreiras fiscais travam expansão. A mobilidade elétrica começa a ganhar expressão em Moçambique, alinhada com a Estratégia Nacional de Transição
energética. As primeiras viaturas elétricas para o transporte urbano de passageiros já circulam, prometendo ganhos econômicos e ambientais significativos. Contudo, barreiras fiscais e procedimentos aduaneiros complexos continuam a travar a expansão, elevando também os custos e adiando os benefícios decorrentes desta alternativa de transporte urbano, conhecido também por e-mobility. Moçambique gasta cerca de 1,2 mil milhões de dólares por ano em importação de combustíveis fósseis. Apenas a substituição de 10% da frota urbana por viaturas elétricas permitiria uma poupança anual estimada entre 100 e 120 milhões de dólares norte-americanos, segundo cálculos de analistas. Com esta parte elétrica, a manutenção reduz significativamente. Nós temos apenas aqueles pequenos problemas do pneu, do amortecedor, tudo o resto é um componente estanque, não há problemas nenhuns, é mais barato, significativamente mais barato e a médio e longo prazo torna-se muito útil porque gera mais poupanças para quem, por exemplo, faz negócio. Hoje em dia o processo de transporte tem muita volatilidade por causa do combustível e combustível é um dos elementos que mais influencia no custo de transporte. Mas com a transição energética, o combustível acaba sendo substituído pela energia e que é algo mais constante e que vai garantir mais controle da frota e dos transportes. Com 80% de produção nacional de eletricidade proveniente de fontes renováveis, a mobilidade elétrica surge como uma solução natural para reduzir dependências externas e estimular a economia. Apesar disso, os operadores privados denunciaram entraves fiscais. Tarifas de importação entre 20% e 35% sobre veículos elétricos, acrescida de IVA de 16%, além de atrasos de até 6 meses no desalfandegamento. A experiência da Sir Motor, que mantém uma frota de viaturas articuladas parada devido a pendências fiscais, ilustra o impacto negativo de um regime pouco competitivo. Nós tivemos alguns impedimentos na tabela aduaneira, em que não tivemos um grande incentivo em relação aos veículos fósseis, mas claramente que essa regulação, esse regulamento vai ser de alguma forma redefinido, né? Porque o próprio país já está no âmbito das energias renováveis, então nós acreditamos que esse impedimento já vai ser ultrapassado nos próximos anos. O governo, contudo, minimiza as críticas. Sublinha que todos os carros elétricos importados para o transporte público beneficiaram já de uma isenção de cerca de 40%. Acrescentou ainda que o Executivo está a rever o quadro legal para massificar a mobilidade elétrica e criar incentivos para a instalação de fábricas de montagem local, reduzindo a dependência de importações. Neste momento, não há nenhum importador de transporte para o público que tenha importado veículos que não tenha beneficiado de isenção do governo. Para os defensores da companhia, a transição é mais do que uma questão ambiental. São muitos os ganhos. Primeiro é aí onde nós estamos a pensar. Nós estamos a pensar justamente na população, não tanto nos ambientes totalmente urbanos, de cimento, betão, mas esta população beneficia-se porque o preço da aquisição deste meio de transporte individual é mais barato. Primeiro, iríamos trazer uma nova economia de escala, né? Estaríamos a trazer um novo fornecimento e um novo produto. Também estaríamos a incentivar a expansão das redes elétricas, porque cada vez mais que as pessoas começassem a aderir a esses serviços, eles iam precisar da energia e isso ia criar expansão para zonas que nós sabemos que podem não ter essa energia. Por sua vez, Javier Ayala, gestor do programa Brilho, reforça a oportunidade existente. Isto representa uma boa oportunidade para os usuários, para os operários, para os investimentos. Então, isto faz sentido a todo nível. Então, é uma boa altura e estamos com força a entrar com todo o apoio necessário e achamos que representa uma grande oportunidade para o país. Os ganhos potenciais são múltiplos.
poupança em divisas, novos empregos na manutenção elétrica, na instalação de postos de carregamento e nos serviços associados. Há ainda a vantagem de utilizar energia renovável nacional, reduzindo a pegada de carbono e aumentando a sustentabilidade do setor de transportes. Contudo, sem uma política fiscal ajustada e previsível, experiências como a da Sir Motors arriscam transformar-se em travões ao investimento. A equação, como reconhecem vários atores, é clara. A transição é inevitável, mas a velocidade dependerá da capacidade do Estado e do setor privado em alinhar incentivos e remover barreiras. Fechamos aqui este apontamento noticioso do Semanário Econômico. Vamos transitar para o tema de fundo preparado para esta edição e conforme teve oportunidade de acompanhar, e vale a pena lembrá-lo disso, estamos com Filipe Pereira da empresa de comunicação empresarial Karma para nos debruçarmos sobre um aspecto que trespassa hoje a sustentabilidade e desenvolvimento empresarial em toda a parte do mundo, e Moçambique não está alheio a esta realidade, a este contexto. Estamos a falar da reputação como um ativo estratégico para a competitividade empresarial. Depois do intervalo, vamos abordar esse tema com alguma profundidade com Filipe Pereira, posicionado para essa interação. Já Este é o Semanário Econômico. Estamos no tema de fundo. Voltamos à conversa com Filipe Pereira da Karma. Recordo-lhe que vamos analisar com ele o tema da reputação empresarial como ativo estratégico. De volta ao tema, Filipe, e na continuidade do que já iniciamos logo na abertura do programa, a questão que me ocorre nesta altura tem que ver exatamente com o lugar que outras variáveis e a aferição da consistência empresarial são colocadas vis-à-vis a reputação empresarial. Como é que fatores neste contexto, como a questão financeira, também temos aspectos como impacto social, inovação e sustentabilidade, como é que estes fatores lidam ou impactam a reputação empresarial? Certo. Historicamente, a componente financeira sempre foi a mais à qual se deu mais valor e mais peso. Hoje em dia mantém essa importância, essas componentes referidas são importantes, mas há aspectos que acabam por ter agora também uma preponderância maior. Estamos a falar da componente da ética, da transparência, da sustentabilidade, que assume cada vez mais um papel preponderante, não apenas precisamente pelos desafios que atravessamos um pouco por todo o mundo, relativamente à componente de sustentabilidade, ambiental, mas não só, maioritariamente social, mas também o governance ou a governança das organizações, seja em termos de governos, seja em termos de empresas, seja em termos de... E empresas, estamos a falar de pequenas, médias ou grandes, todas estas questões, todas estas componentes têm que ser parte de uma matriz de funcionamento que tem que ser trabalhada do ponto de vista da organização ou do ponto de vista de cultura organizacional. Por exemplo, a transformação digital tem cada vez mais peso na sociedade. E, obviamente, há sociedades que estão um pouco mais avançadas do que outras em termos de transformação digital. Umas porque não têm infraestrutura, outras porque não existe ainda literacia. Mas uma das mensagens que eu acho mais importantes passar é que a transformação digital não é apenas uma transformação tecnológica. E se nos focarmos apenas na tecnologia, não estamos a dar atenção, a devida atenção, àquilo que é uma transformação cultural da sociedade. As pessoas, para utilizarem a tecnologia, têm primeiro de a compreender e depois de a saber interpretar.
Portanto, antes têm de saber como utilizá-la, os dados, a informação, os canais, e depois têm de saber o que é que eles permitem aceder para, por um lado, defender-nos de informações erradas ou inclusive de manipulação, e depois para interpretarmos adequadamente a informação que essas novas ferramentas ou essa nova tecnologia nos permite. Filipe Pereira, relativamente ao financiamento, de que forma é que a reputação empresarial pode influenciar o acesso ao financiamento para as empresas? Claro. Bom, a reputação é isso mesmo. Temos falado aqui nesta nossa conversa sobre precisamente a credibilidade, a confiança, e o financiamento é atribuído ou não atribuído em função de indicadores concretos, rigorosos, mas também de que forma é que esses indicadores concretos e rigorosos manifestam e traduzem esta credibilidade, esta confiança e, ultimamente, esta reputação. Mais uma vez, a reputação, para além daquela componente que disse, da forma como se mede e recolhe informação e se analisa, efetivamente a reputação depois é transmitida em termos de alguns vetores, e esses vetores podem ir desde liderança, capacidade de visão, capacidade de resposta em termos de produtos e serviços, de que forma é que a organização tem ou promove um bom ambiente de trabalho, e, portanto, até que ponto é que uma organização com 100, 200, 300, 1000 pessoas efetivamente consegue garantir que todo esse capital humano sente que é bem tratado pela organização e que está a contribuir para o sucesso dessa organização, por sua vez essa organização contribui para o sucesso da sociedade ou do país. E, portanto, tudo isto faz parte da mesma rede e não pode ser pura e simplesmente descartado. Portanto, sim, a reputação parece-me que faz parte deste ecossistema. E que exemplos de boas práticas globais podem ter aplicabilidade em contextos como Moçambique? Claro que sim. Há vários exemplos a nível global, obviamente, que poderiam ser referidos, como a Microsoft ou a Unilever, que têm claramente imbuídos no seu espírito a componente de propósito, de causa. Também até para dar, obviamente, significado a várias das transformações e dos produtos, serviços, da sua estratégia. Ajustando à realidade de Moçambique, o mesmo está efetivamente a ser feito. Portanto, iniciativas de ação de responsabilidade social estão a tomar cada vez mais peso e impacto. E em Moçambique, naturalmente, eu diria que, muito provavelmente, os eixos estratégicos desta componente de reputação situam-se na ação junto às comunidades, situam-se na ação de desenvolvimento, seja numa perspectiva de educação, numa perspectiva de saúde, numa perspectiva de infraestruturas. Portanto, sim, parece-me que se consegue identificar 3, 4, 5 vetores e para cada um desses vetores traçar um plano. É apenas uma questão de olhar para os dados, interagir com as pessoas que efetivamente estão no terreno e que sabem a realidade, e depois sim, aproveitar obviamente as soluções, metodologias e ferramentas que já existem. É aquilo que nós temos feito em vários países, em várias situações, e é aquilo que eu vejo da minha interação que tenho com Moçambique, é aquilo que eu vejo que seria possível também, e é possível fazer. Filipe Pereira, acha que a reputação empresarial deve ser tratada ao mesmo nível que outros aspectos como produto, operações e finanças? Tal e qual. Nós, provavelmente, dois dos pilares mais estratégicos em qualquer organização são produtos, serviços e a componente de operações, obviamente. Porquê? Porque há uma componente de produção, há uma componente de integração e depois há uma componente necessariamente de venda, de prestação de serviço, de disponibilizar esse produto. São eixos estratégicos, há outros, obviamente, capital humano, por exemplo, a forma como se gera e como se mantém o bom capital humano, ou como se forma e como se garante a qualificação do capital humano, sem dúvida. Precisamente, e pela pergunta que é feita, a reputação acaba por ser um pilar estratégico, necessariamente, por tudo aquilo que já dissemos até agora, porque os produtos e serviços são mais facilmente acolhidos quando há esta noção de credibilidade, quando há esta noção de efetivamente respeito, acredito, confio na pessoa que está à minha frente e aquilo que está a apresentar, de facto, é fidedigno.
há sempre falhas, há sempre erros, mas isso é natural. É natural quando estamos a falar de tecnologia, há bugs e há coisas imprevisíveis. Quando estamos a falar de pessoas, há erros e falta às vezes de rigor ou falta de tempo, seja o que for. Isso é natural, mas isso é humano. E aquilo que as organizações cada vez mais têm que perceber é que a eficiência não vem única e exclusivamente da introdução de mecanismos e processos que permitem uma eficiência ou uma eficácia produtiva, efetivamente, e eu diria cada vez mais, até pelo risco de não o fazer, as organizações têm de ser humanas e, portanto, têm de entender que o capital humano é importante para que tudo continue a funcionar de uma maneira robusta. A reputação permite exatamente medir que tudo isto se encaixa e que é uma roda bem oleada. E como prevenir crises de imagens e antecipar os riscos reputativos? Acima de tudo, é importante estar muito atento àquilo que é conversado. Quais é que são as reações? Não há uma reação sem uma ação, ou não há algo que aconteça sem haver uma causa para que isso aconteça. Claro que há imponderáveis, há imprevistos, mas o que tem de acontecer é esta noção de análise e de gestão de risco. Há pouco referi estes 4, diria, componentes que acabam por trabalhar em conjunto. Uma delas é a comunicação estratégica, que permite posicionar a organização da maneira adequada, seja do ponto de vista corporativo, seja do ponto de vista de marca, ou seja do ponto de vista individual, do seu PCA, do seu CEO, etc. E depois há a necessidade de manter sempre uma escuta ativa para a identificação de riscos. Se não identificamos os riscos, não conseguimos antecipar crises. Mesmo quando identificamos riscos, por vezes não conseguimos antecipar crises. Mas é necessário haver esta matriz de risco, que permita precisamente, quando os sinais até podem ser fracos, mitigar ou preparar para eventuais impactos ou, por simplesmente, diluir as causas de uma eventual crise. Quando chegamos ao ponto da crise, obviamente que é importante ter os indicadores e informação suficiente que nos garanta necessariamente também decidir, porque é nas decisões e é nas escolhas que fica a diferença, decidir se devemos agir para tentar, mais uma vez, também diluir ou mitigar, ou se o melhor é não agir, porque o agir, por vezes, pode fazer com que haja uma reação contrária e acaba por se escalar a situação. Portanto, sim, eu diria, mais uma vez, em termos de reputação, neste momento é essencial terem atenção todas estas 4 dimensões. Vamos olhar agora, Filipe Pereira, convido a olharmos para a reputação e a consciência dos stakeholders. A pergunta que lhe faço neste contexto é como é que a reputação impacta na relação com os principais stakeholders de uma empresa, designadamente governos, temos investidores, temos colaboradores e temos a comunidade. Hoje em dia é essencial. Muitas organizações, inclusive antes de decidirem se vão interagir com uma outra, têm primeiro o trabalho de due diligence reputacional. Nós acabamos, inclusive, de ser abordados várias vezes por entidades que nos pedem isso mesmo. Seja para fazer uma análise de organizações que propõem parceria, seja para uma análise específica para indivíduos que estão a ser contemplados para serem nomeados para um determinado cargo numa determinada organização e não existe a certeza se essa pessoa é idónea ou se essa pessoa, por assumir determinado risco, ou essa organização, por ser parceira, efetivamente vai criar algum tipo de disrupção, seja agora, seja no futuro, ou pode criar, inclusive, reações contrárias ou pelo menos menos positivas. Portanto, sim. E estamos a caminhar para uma era em que a reputação se torna no maior fator de diferenciação entre empresas? Sim, eu diria a confiança, a transparência, a ética, a honestidade, o propósito, sim.
A reputação, mais uma vez, é uma materialização de alguns destes elementos. Eu não diria o mais importante, eu diria tão importante como os restantes. Se olharmos num contexto empresarial, organizacional, não há organização ou empresa que seja bem sucedida sem produtos e serviços. Portanto, eu não digo que a reputação seja mais importante. Agora, se a reputação não está lá, os produtos e serviços não se conseguem vender, logicamente, ou vendem-se de uma maneira limitada. Portanto, sim, é extraordinariamente importante, tem que fazer parte do trabalho regular, desse planeamento estratégico, e sim, é um dos mais importantes, um dos 3 ou 4 mais importantes. Avançamos para os desafios futuros, Filipe Pereira. Temas como inteligência artificial generativa, também a desinformação, as pressões regulatórias e ambientais. Como é que estes temas se posicionam face à reputação organizacional? Certo. Os desafios, por um lado, é perceber se as fontes de informação, a informação é fidedigna ou não. Hoje em dia proliferam nas redes sociais os fake accounts, portanto com fake news, ou que são criadas precisamente, se não para informação falsa, muitas vezes para informação que é manipulada ou parcial, e aquilo que efetivamente é necessário. Nós, por exemplo, fazemos de um ponto de vista tecnológico, mas é necessário que haja esse espírito crítico de cada pessoa, efetivamente, para que consiga perceber se aquela conta que estão a analisar é uma conta credível. É relativamente, há indicadores fáceis. Por exemplo, se estamos perante uma informação e vamos ver a conta foi criada há 3 meses, a conta foi criada há 1 ano e estamos possivelmente a falar com alguém que se apresenta muito ativo, como sendo muito ativo nas redes sociais, mas que, portanto, será uma pessoa de 25 anos para cima, 22 anos para cima, não menos do que isso, mas que realmente a conta foi criada há pouco tempo. Não tem uma fotografia, nem fotografias, só tem posts que são únicas e exclusivamente uma determinada temática. Logo, isso indica que ou é um bot ou foi criado especificamente para um determinado intuito. Estes são elementos concretos que é preciso saber identificar, seja individualmente, seja, obviamente, no caso de organizações como a nossa, processá-lo, ter este tipo de diferenciação a nível tecnológico. Mas esses são os riscos. Os riscos há benesses. É muito positivo termos acesso a toda esta tecnologia e toda a componente digital e, portanto, eu não quero aqui passar a ideia de que é prejudicial e é preciso termos medo. Mas é preciso ter cautela, e saber, mais uma vez, este espírito crítico que há pouco dizia, tem que ser, é o essencial para conseguirmos separar o que é bom do que é menos bom, o que é genuíno do que aquilo que é menos genuíno. E, portanto, sim, esses são os riscos. Se não tivermos este cuidado, o que pode acontecer é estarmos todos a assentar as nossas decisões e as nossas crenças em informação falsa ou informação manipulada. E isso pode levar não só os destinos de uma organização ou de um país para uma situação e um posicionamento que não é pretendido por ninguém. Filipe Pereira, vamos fechar. Dou-lhe a oportunidade de deixar uma mensagem para as empresas, para a comunidade empresarial no seu todo. Qual é a mensagem que tem para aquelas empresas que ainda não colocam os aspectos da reputação no centro da sua estratégia corporativa? Eu diria, se calhar em tom provocatório, eu diria, primeiro, antes de pensarem na vossa organização, pensem em vocês próprios e antes de sair de casa, sempre olhem no espelho, certo? E, portanto, a lógica é essa, tem que se ter uma percepção daquilo que é visto. Uma organização não tem um espelho para ver. A única forma da organização se poder ver em todas as suas dimensões, no caso da pessoa, o cabelo, os sapatos, as calças, a roupa, o casaco, a postura, a única maneira da organização poder ver todas estas dimensões, como é que está, como é que é visto e de se sentir confortável e bem para depois poder ser igual a si próprio e ser honesto, é efetivamente trabalhando a dimensão da reputação, eu diria assim. Muito bem, Filipe Pereira, muito obrigado pela participação e contribuição dentro do tema possível aqui no Semanário Econômico, um tema que realmente requer muito mais tempo que aquilo que
dispusemos. De qualquer das formas, ficou o essencial a força deste tema de trespassa hoje o espectro daquilo que é o crescimento sustentável das empresas e da economia de uma forma geral. Boa noite e até uma próxima oportunidade. Obrigado, até à próxima. Obrigado. Este é o Semanário Económico. Por hoje é tudo. Para a semana há mais. Convido-lhe então a estar presente nesse importante encontro entre nós e vocês para realizarmos mais um Semanário Económico. Boa noite. Passa 50 anos. O orgulho de Moçambique.